nome da nandrolona químico é 19-nortestosterona. Hoje a gente vai reagir sobre esse vídeo do Leandro Twin falando sobre a nandrolona, os efeitos da nandrolona em mulheres, se ele realmente é seguro, questão de efeitos da nandrolona na próstata e vamos deixar algumas pontuações levando em consideração sempre artigos científicos e o que a gente tem de literatura. Se você caiu de paraquedas nesse canal, meu nome é João Diniz, eu sou médico, trabalho com saúde e performance de atletas e de pessoas que querem chegar no próximo nível. Então vamos deixar o Leandro Twin com a fala e vamos nessa. Vamos esquecer o 19 aqui, porque pra gente é meio irrelevante. Agora, essa nortestosterona é importante, porque ele tem características androgênicas, ou seja, masculinizantes. E esse nor vem de cérebro. Então, a nível cerebral. Então, é uma droga que, sabe assim, atrapalha bastante o sono, estraga bem a parte psicológica. As drogas da categoria NOR costumam fazer isso, a saber, nandrolona, boldenona e também a trembolona. Parênteses nessa questão da família do 19-nor. Esse é um efeito que é muito empírico, então são atletas que utilizam esses hormônios e relatam que isso acontece. Porém, a gente não tem literatura comprovando esses efeitos danosos em questão de sono, enfim, questões psicológicas mesmos, mas o que nós sabemos já da classe dos esteroides anabolizantes. Isso vale para uma testosterona, isso vale para uma nandrolona, isso vale para um hemogenin, um dianabol, qualquer esteroide anabolizante. Ele pode sim piorar e agravar problemas psiquiátricos prévios. Então, se o cara é ansioso e toma um esteroide anabolizante em dose suprafisiológica, ele vai piorar a ansiedade. Se o cara é depressivo e toma um esteroide anabolizante, pode ser que ele piore a depressão. Se o cara tem um transtorno bipolar, um transtorno esquizoafetivo e utiliza um esteroide anabolizante sem indicação clínica, para fins estéticos, ele pode piorar todos os problemas psicológicos prévios que ele tem. E isso não é específico da classe do 19-nor. Isso é uma coisa empírica. Nós não temos uma evidência robusta que mostre que a nandrolona vai gerar um efeito de insônia, de ansiedade, de depressão, de apatia, ou que a trembolona vai fazer isso, ou que a boldenona vai fazer isso. Porém, os atletas e usuários recreativos relatam muito esse efeito, principalmente com trembolona e boldenona. Todas elas são da família NOR. Quando você vai observar oxandrolona, primobolan, aí são derivados da dihidrotestosterona. Ainda são esteroides anabolizantes, mas tem outros efeitos. Tem um derivado da testosterona com uma característica NOR. E por que foi feita essa modificação? Por que não aplica a testosterona direto, então? Essa modificação foi feita para tentar buscar mais efeito anabólico com menos efeito androgênico. Ou seja, mais potência para o ganho de massa muscular, portanto, de masculinização que ela vai causar. Então, no caso das mulheres, se usar testosterona ou a nandrolona, com a nandrolona ela vai ganhar mais massa muscular e vai virilizar menos. Perfeito. Isso é uma ponderação muito importante. É tanto que ele vai falar um pouco mais à frente em questão de uso de nandrolona em mulheres, e eu vou trazer a referência científica. Essa modificação do 19-nor, ela realmente reduz a androgenicidade, então a nandrolona ela é um medicamento que pode ser utilizado clinicamente falando em mulheres, mulheres ali com quadro de uma anemia grave, em contextos específicos de osteoporose também pode ser utilizado com certa segurança. Mas lembrando, não é porque reduziu a androgenicidade que deixou de ter. Ela ainda vai ter sim um risco de virilização, e esse risco de virilização ele é dose dependente. Então, sempre lembrar desse ponto. Não é porque ela é menos androgênica que a testosterona que ela deixou de ser androgênica. Em relação à testosterona, mas também pode haver virilização. Então, a nandrolona é uma droga boa para as mulheres? Sim. Você vai comentar as dosagens, né? Vou. Boas para as mulheres em que sentido? Em qual contexto? Quais mulheres? Qual dose? Vamos lá, Leandro. Vou comentar. Fica tranquilo, mas primeiro a gente tem que explicar para você conseguir entender. No caso dos homens, poderia dizer, não, mas masculinizar no caso do homem, beleza. Só que, por exemplo, vamos pensar aqui em hipertrofia
benigna da próstata. A nandrolona tende a fazer menos do que a testosterona. Vamos lá. Qual era a ideia que o Leandro falou que a nandrolona faz menos hipertrofia benigna da próstata do que a testosterona? Porque, em teoria, esse é um efeito androgênico. Então, o efeito androgênico é a hipertrofia ou hiperplasia benigna da próstata, que é o crescimento em número de células dessa próstata. Mas, quando a gente vai para a literatura, e o que eu consegui encontrar foi apenas o efeito da nandrolona em ratos, para avaliação dessa questão da próstata, vesícula seminal, testículo, porque em homens não conseguiram fazer. Vocês imaginam por quê? Porque esses ratos aqui, depois que a gente fazia doses de 8 semanas, 10 semanas, 20 semanas, com a dose de 10 miligramas por quilo de peso, esses ratos eram sacrificados para fazer a avaliação do peso da próstata, enfim, não dá para fazer isso com humanos porque fica bem óbvio. Mas o que eles perceberam é que tanto a nandrolona quanto a testosterona induz alterações significativas da parte sexual, promovendo a mesma coisa do que a gente já sabe hoje. Uma atrofia testicular, uma diminuição da produção de espermatozoide, atrofia dos canais seminais, porém ele promove um crescimento da próstata, além de alterar também a expressão, hiperplasia benigna da próstata e retenção de secreções. Então ele pode aumentar a próstata e alterar o fluxo de líquido que a próstata produz, que é muito importante para a manutenção ali da ejaculação, lubrificação e do ato sexual. Não é só isso. Uns outros efeitos. Mas, contrariando o Leandro, a gente não tem estudo comparando a testosterona com a nandrolona para saber qual que seria qual que teria menos efeito na próstata. De fisiologia, de mecanicismo, faz sentido que a nandrolona ela tenha menos efeito porque ela é menos androgênica. Também foram observados com essa mudança. Por exemplo, densidade mineral óssea, DMO. A DECA melhora a DMO, a densidade mineral óssea, muito mais do que a testosterona. A gente também não tem essa comparação, comparando efeito dose testosterona com nandrolona. O que na verdade nós temos é que a nandrolona, por ser menos androgênica, ela é utilizada muito no contexto de mulheres. E aqui eu vou mostrar um artigo para vocês. Um clinical trial em que eles fizeram a aplicação de nandrolona em mulheres idosas osteoporóticas com densidade mineral óssea muito boa, e o que eles perceberam? Que a nandrolona aumentou muito a densidade mineral óssea, que é esse BMD, os níveis de hemoglobina, a massa muscular, e reduziu as taxas de fraturas vertebrais em mulheres idosas osteoporóticas. Isso é um efeito de qualquer esteroide. E quando eu falo qualquer esteroide, eu estou incluindo o estradiol nisso também. Mulheres que fazem a reposição hormonal, quando tem indicação clínica. Qual é a indicação clínica, João, para se fazer uma reposição hormonal em mulheres? Basicamente, quando tem sinais e sintomas do climatério. Então, fogacho, ressecamento vaginal, dor à relação sexual, são os 3 principais que eu consigo lembrar de cabeça. Fogacho é aqueles calores, né, da menopausa, clássicos. E essas mulheres que fazem a reposição hormonal, elas também têm uma densidade mineral óssea muito boa. Então não precisa ser necessariamente a nandrolona, não precisa ser necessariamente a testosterona. Mas por que ele falou isso da nandrolona? Porque a nandrolona, por ser menos androgênica, é usada no contexto dessas mulheres, porque a osteoporose é muito mais comum em mulheres do que homens. Isso por questões hormonais, por questões de massa muscular, por questões de genética. O homem tem uma densidade mineral maior. E a nandrolona, por não ter um efeito androgênico tão grande, é utilizada nesse contexto em mulheres, e por isso que ele falou que a nandrolona vai ter um efeito maior para melhoria da densidade mineral óssea, quando na verdade tem mais estudos avaliando isso com a nandrolona, porque ela tem esse intuito também de ser um tratamento coadjuvante na osteoporose, em alguns casos específicos, e também de sarcopenia nas mulheres, porque ela viriliza menos e ponto. Que pode ser muito pensado até mesmo em utilização em idosos, que estão com os ossos mais fracos, pessoas com osteoporose, com osteopenia, além da sarcopenia, porque ela também melhora a quantidade de massa muscular. Sobre o aumento de massa muscular, a nandrolona se liga nos receptores androgênicos, nos receptores masculinos, que tanto as mulheres quanto os homens têm. É ativado um processo de transcrição gênica e, consequentemente, o ganho de massa muscular é maior. Muito provável.
Ele falou do efeito genômico, né? Vocês viram que ele falou de transcrição gênica. Só para traduzir, o esteroide anabolizante ele entra na célula e ele ativa um receptor, que é o receptor androgênico, se liga à proteína de choque térmico, ele se liga ao receptor, libera a proteína de choque térmico, vai lá no núcleo da célula e promove a transcrição gênica, a formação de novos RNAs, novos microRNAs, enfim, que vão fazer a síntese proteica. Esse é o efeito genômico. Existe também o efeito não genômico do esteroide anabolizante, que a gente está estudando e conhecendo cada vez mais. Um desses efeitos não genômicos está relacionado ao aumento do influxo de cálcio na célula, aumento de força, aumento de potência por alterações de íons. E diferenciando esses dois efeitos, que o genômico ele tende a ser um pouco mais de longo prazo, porque você tem que sintetizar novo DNA, sintetizar novo RNA, sintetizar novas proteínas, e tem um efeito não genômico, que é quase que um efeito direto ali, quando você começa o uso, que é principalmente para o aumento de influxos de cálcio, aumento da contratilidade de vasos, artérias, e isso pode ser também um problema para o cara que usa e abusa de esteroide anabolizante, como eu já comentei diversas vezes no canal. Provavelmente pelo efeito anticatabolismo do que anabolismo. O que isso quer dizer? Todo esteroide ele é anticatabólico, ou seja, o dia inteiro a gente está perdendo massa muscular e ganhando massa muscular. Está o tempo inteiro assim. Se você tem, por exemplo, uso de esteroide, você perde, ganha, perde, ganha, então você termina em anabolismo. Então há uma briga acontecendo o tempo inteiro e no final do dia, se teve mais anabolismos do que catabolismo, você ganha massa muscular. E isso explica muito bem o uso dos esteroides, porque às vezes não muda o treino, não muda a dieta e ao colocar esteroide ganha massa muscular. Mas fala, o que isso quer dizer? Sim, houve um aproveitamento de proteína, mas também você parou de perder massa muscular mais vezes ao dia e isso ajuda, porque vai... Isso é verdade. Qualquer esteroide anabolizante ele tem esse efeito de melhorar o balanço nitrogenado, tornando ele mais com a maior tendência a ser positivo, ou seja, você reter proteínas no seu corpo, isso inclui aumento de massa muscular, mas claro que todo mundo que começa a usar esteroide anabolizante percebe um aumento de força, e percebendo um aumento de força, um aumento de disposição, ele acaba aumentando as cargas na academia, aumentando carga na academia, você aumenta a intensidade de treino, você aumenta o volume de treino, consequentemente você aumenta o estímulo hipertrófico. Isso é quase que patognomônico. Estou falando que isso é bom, que isso é saudável? Não. Estou entrando no contexto da fisiologia do esteroide anabolizante. Aqui eu não estou falando questões de saúde cardiovascular e outras questões. vai deixar o balanço nitrogenado positivo. Hipertrofia vem de um balanço de nitrogênio positivo. Catabolismo vem de um balanço de nitrogênio negativo. Claro que ela também altera a metabolização dos lipídios e isso facilita a queima de gordura, ainda que normalmente ela não é utilizada em fases de queima de gordura, mas pode ser utilizada, mas normalmente não é. Então, melhora a massa muscular. Não é por questões de empirismo do bodybuilding, tá? O cara fala que nandrolona retém, nandrolona é para bulking. Aí o pessoal associa muito ao ganho de gordura, porque está em bulking, ao uso da nandrolona, sendo que não tem nenhuma relação. Qualquer esteroide anabolizante androgênico, ele promove aumento de lipólise e aumento de massa muscular, ponto. O que vai definir se o cara seca, ganha músculo, é dieta e treino, ponto. Já vi atletas se preparando para competir na reta final, nos últimos 2, 3 meses de preparação, o cara utilizando decanoato de nandrolona e extremamente seco. Por quê? Porque fez dieta e treinou da forma correta. Não é o esteroide anabolizante que seca, e isso eu quero deixar bem claro para vocês. É tanto que vocês vão ver muitas pessoas usando hormônio com shape péssimo. Com shape que às vezes nem parece que treina. Que você olha e diz assim, pô, esse cara deve ser natural, tem um shape bom para um natural. Quando na verdade o cara tá usando 1 a 2 gramas de hormônio. Né? Porque esqueceu a base. Mas esse é um efeito de qualquer esteroide. E qualquer esteroide anabolizante androgênico aí pode ser qualquer um, estanozolol, oxandrolona, masteron, primobolan, que são os esteroides que o pessoal mais gosta, entre aspas, para secar. São esteroides que retêm líquidos. Todo esteroide anabolizante retém líquido. Por quê? Isso eu já falei diversas vezes no canal, mas eu vou fazer questão de reforçar para você que está assistindo. O esteroide, ele tem uma formação a partir do colesterol. Qualquer esteroide tem formação básica a partir do colesterol. E esse colesterol, ele forma diversos outros hormônios. Também estradiol, óbvio, que é da aromatização da testa. Ele forma o cortisol e ele forma a aldosterona. Esse último, a aldosterona, é um hormônio que se liga lá no rim
e ele promove a retenção de sódio e água. Então, qualquer esteroide anabolizante, por ter semelhança estrutural com a aldosterona, ele vai promover retenção de sódio e água. Claro que alguns esteroides que têm uma estrutura molecular mais parecida com a aldosterona, ela vai promover maior retenção de líquidos. Outros que já têm muitas modificações vão produzir uma menor retenção de líquidos. E na prática, no empirismo do bodybuilding, a gente vê que essas drogas que eu citei, como estanozolol, primobolan, oxandrolona, masteron, aparentemente são esteroides anabolizantes que promovem uma menor retenção de líquidos, mas todos eles promovem sim retenção de líquido. Vai lá, Leandro. Muscular, melhora a recuperação muscular, por isso é utilizado em casos de anemia, de caquexia, de osteoporose, como a gente já falou, a parte óssea, né, ela influencia, mas também é utilizada para o ganho de massa muscular de forma indiscriminada, isso aí é óbvio. Então as pessoas tomam DECA, não tendo nenhum problema de saúde, já encontram alguns, porque todo o uso do esteroide anabolizante vai causar efeito colateral. Se vai ganhar massa muscular é uma outra coisa. Então isso é uma coisa importante de você ter noção. Isso é um ponto muito importante e se você assistiu até aqui, eu vou reagir a um outro vídeo do Leandro Twin que ele fez com um cardiologista falando exatamente dessa questão das alterações estruturais do coração. E se você tem interesse em aprender um pouco mais e saber o que é, quais são essas alterações decorrentes do uso do esteroide anabolizante para fins estéticos, eu vou deixar passando um vídeo aqui no final. Vou ficando por aqui. Tamo junto, valeu, falou. Antes de eu terminar, cara, assistiu até aqui, tá gostando do conteúdo, gosta desse tipo de formato? A única forma de eu saber que você tá gostando é deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho, comentando, deixando a sua dúvida. Eu vou retornar sim, não se preocupe, eu vou retornar com a resposta a vocês que me mandam as perguntas, as reações aos comentários de vocês, porque eu vi que tem muito comentário que eu ainda não respondi. Mas não se preocupa que eu deixo aqui prometido que eu vou responder todos vocês. Por esse vídeo é isso, tamo junto, valeu, falou e fui.